Agora começou a gravação. Vou começar? Olá, bom dia a todos que estão me ouvindo. Eu sou Maria Inês Diniz. Eu e o professor Fabrício Ferreira vamos passar essa hora com vocês para discutir a base de matemática, da área de matemática e suas tecnologias. A ideia foi tentar entender melhor e explicar melhor a base para auxiliar vocês que estão produzindo seus currículos em seus estados e cidades. Espero que esteja tudo ok. Nós recebemos algumas das questões que vocês mandaram e tentamos respondê-las ao longo das telas. Mas, de qualquer modo, se alguém não se sentir respondido, é só encaminhar a pergunta que a gente vai ter uns minutos ao final para isso. Começando, a gente organizou a apresentação não está andando aqui. Só um minutinho. Opa. Tá. Aonde que é para clicar? Desculpa. Aqui. Tá bom. A apresentação está organizada do seguinte modo. O que a BNCC traz de novo para o ensino médio, que a diferencia do ensino fundamental. Vamos fazer um panorama sobre o que é a BNCC comentada, discutir um pouco a relação entre as competências gerais da base, aquelas 10, que valem para toda escola básica, toda educação básica, e as competências específicas, as relações entre as competências específicas e as habilidades, conceitos importantes sobre as habilidades, a relação com o projeto de vida e educação integral. Vamos nos deter um pouco para discutir o que são os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem, as possibilidades metodológicas para o currículo e anunciar as próximas webconferências e, finalmente, abrir para a nossa conversa. Tudo bem? Seguindo, então, o que a BNCC traz de novo para o ensino médio. É muito importante que, na abertura da BNCC, a gente se detenha sobre a seguinte afirmação. O ensino médio tem como objetivo aprofundar e ampliar os conhecimentos do ensino fundamental. Ou seja, é um momento onde eles ganham uma outra visão sobre a matemática e não um grande conjunto de conteúdos ou de conceitos. O foco é encerrar o ensino médio com o letramento matemático dos meninos, ou seja, a matemática em uso, a matemática na resolução de problemas, a matemática como forma de pensar. E esse aprofundamento deve estar orientado para as vivências dos meninos, as vivências cotidianas, para os avanços tecnológicos, para o mercado de trabalho, ou seja, essa matemática é uma matemática da ação, né? Uma matemática voltada para os interesses dos jovens. E há uma citação clara também ao uso das tecnologias, aplicativos, para complementar a investigação matemática, chegando até o desenvolvimento do pensamento computacional, que se iniciou no ensino fundamental. A base não descuida da preparação para o trabalho, da formação integral deles, além dos aspectos do conhecimento específico, mas traz uma atenção para o conhecimento dos fundamentos científicos e tecnológicos que fazem mais sentido para o menino nessa etapa da escolaridade. Eu acho que tem um ponto sobre o qual a gente tem que se deter e que, na verdade, já está no documento inicial, que são os processos que devem ser priorizados no ensino médio e ao longo do ensino fundamental também, como formas privilegiadas, não só para ensinar, como metas de aprendizagem. Então, esses processos têm que permear o fazer, a todas as orientações metodológicas. Os processos a gente organizou da seguinte forma.
Chamamos de processo de investigação o que está lá na base como pesquisa e projetos. Todo processo de investigação parte de uma observação, formulação de hipóteses, comprovar e refutar essas hipóteses, concluir, generalizar, e está muito pautada pela argumentação e a capacidade de comunicar. Então, envolver os meninos em processos de investigação é uma forma privilegiada de alcançar todas as metas formativas e o letramento matemático. O outro processo que é destacado é a construção de modelos, ou seja, transformar uma situação-problema, usando os recursos da linguagem e os conhecimentos da matemática, faz com que a gente olhe para essa matemática do ensino médio de um modo um pouquinho diferente. Eu não vou ensinar matemática só para aplicar na resolução de problemas modelo, mas eu vou colocar em foco o quanto os modelos matemáticos ajudam para descrever uma situação, para resolver um problema, para modelar uma ideia. E, por fim, o processo mais complexo e o mais importante, que é a resolução de problemas. Matemática sem resolução de problemas não é matemática. Então, aqui, não só como uma habilidade a ser desenvolvida pelo estudante, ou seja, ele tem que se tornar um bom resolvedor de problemas, ter muitas estratégias, ser capaz de ler qualquer tipo de texto, ser capaz de identificar problemas e de propor problemas, como é uma indicação metodológica. E quando a gente mergulha os meninos em situações onde eles resolvem problemas, eles desenvolvem também a habilidade de resolver. Essa habilidade, essa competência é tão importante que ela é uma das 5 competências específicas da área. Quando a gente vai para a BNCC comentada, acho que na web anterior vocês já conheceram o jeitão desse documento. Ele é composto por 7 colunas. As 4 primeiras, o que se encontram? Na coluna 1, a competência específica de matemática, escrita exatamente como está na base. A área do ensino médio, nós temos 5 competências específicas de matemática. Na coluna 2, o que aparece é uma explicação dessa competência, uma primeira tentativa explicativa, onde a gente tenta mostrar quais são os processos cognitivos necessários para o desenvolvimento dessa competência, qual é a relação dessa competência com as competências gerais da BNCC, porque afinal a área de matemática não está desvinculada de todo o resto, de todas as outras áreas e componentes. Depois vem as habilidades da base ligadas a essa competência. O vídeo não está passando para cá, já foi. Por fim, comentários sobre as habilidades. Aqui a gente disseca um pouco a habilidade, explicando o aprofundamento cognitivo dessa habilidade, que relação ela tem com a competência, os principais temas a serem trabalhados, sem absolutamente tentar esgotar todas as possibilidades. Então, observe que a gente vai tentando dissecar, decupar a competência e as habilidades aos poucos. Ainda na habilidade, temos mais 3 colunas. Uma delas fala dos objetos de conhecimento. O que são os objetos de conhecimento? São os conteúdos ampliados. Então, aqui estão não só os conceitos, os processos, as questões de linguagem e, obviamente, como objeto, ele tem que estar ligado a algum tema. Então, é uma outra forma de listagem de conteúdos, que agora recebe o nome de objetos de conhecimento, mas que é mais do que índice de livro didático ou itens. Ele vem sempre com algum refinamento, especialmente quando se trata de um processo ou de linguagem. Depois, essa é a coluna mais importante, a meu ver, são os exemplos de objetivos de aprendizagem, ou seja, quais são os objetivos progressivos para alcançar aquela habilidade.
Habilidade é meta, é final, é onde a gente quer chegar. Agora, para chegar lá, eu preciso pensar quais são as marcas, os passos que vão me indicando que o menino está se aproximando dessa habilidade. Os objetivos de aprendizagem têm uma natureza mais observável, são menos generalistas ou gerais, como é a competência e habilidade, que são sempre grandes coisas, grandes pontos de chegada. Acredito que esse é a coluna onde os produtores de conteúdo podem achar alguns estranhamentos, porque a repetição, sim. Por exemplo, dar um exemplo, a função do primeiro grau vai aparecer ligada a diferentes competências, mas com objetivos diferentes. Ora é para investigar, ora é para resolver problemas, ora é para modelar, de acordo com a competência que a gente está desenvolvendo e as habilidades ligadas a ela. Vocês entrarem comigo. Finalmente, tem uma última coluna, que é as possibilidades metodológicas para o currículo. Então, aqui a gente tenta explicar apenas algumas possibilidades estratégicas, metodológicas para o desenvolvimento da habilidade. Voltou, né? Quando cabe algumas sugestões de avaliação e quais são as relações finais que essa forma de trabalhar pode estabelecer com as competências gerais da base e com as demais áreas. Essa coluna também não imaginou esgotar possibilidades, então algumas. É para dar uma visão de como é possível ligar tudo até a formação da base. Essa é a base comentada, esse é o jeitão dela. Então, aqui tem um exemplo. Aqui estão as 7 colunas e a gente escolheu uma habilidade, trechos de uma habilidade da competência 2. A competência 2 é marcada por propor ou participar de ações de investigação. Então, quais são os comentários? Exatamente o que é preciso cognitivamente para chegar a propor e participar de ações marcadas por essa competência. Então, aqui está escrito, fazem referência à capacidade de fazer parte de algo, compartilhar saberes, colaborar juntamente para a produção de algo que seja que tenha impacto social na sua comunidade. Aí vem a descrição da habilidade tal e qual ela está na base. Quando ela vem, ela marca algum conteúdo ou alguns objetos de conhecimento. Essa que está aqui diz respeito a medições, cálculos de perímetro, área, volume de capacidade ou de massa. Então, a habilidade acaba marcando um pouco o que a gente vai escolher como objeto de conhecimento. Vamos dar uma puladinha, olhando os objetos de conhecimento, olha, o que está em jogo? Conceitos e procedimentos da geometria métrica, sistema métrico decimal e unidades não convencionais. E, obviamente, para resolver problemas ou para ser capaz de participar de problemas, eu vou me envolver com funções, fórmulas e expressões algébricas. O foco dessa habilidade não é a medição em si mesma, mas a utilização das medidas na solução de problemas, aplicados a uma necessidade definida pelo próprio estudante ou pelo grupo no qual ele está. É importante observar esse jogo entre a competência e a habilidade, porque a base muda, tira o tapete mesmo dos processos mais tradicionais de ensino. A questão não é ensinar área, perímetro, volume, capacidade e massa. É como eu faço isso e para que eu faço isso. E a minha meta não é o perímetro, a área e o volume, mas sim a capacidade do menino de propor e participar de ações para investigar desafios que estão ao redor dele, ou do interesse dele. Então, um exemplo de objetivo de aprendizagem, um passo para chegar até a habilidade é compreender diferentes maneiras de se obter o perímetro de um espaço produtivo ou terreno para manejo de uma determinada cultura. Então, quando a gente coloca o objetivo, ele já está ligado a uma aplicação e a um desafio do mundo
contemporâneo. A ligação entre os objetivos de conhecimento tem que marcar o caminho para a habilidade e da habilidade para a competência. Uma sugestão metodológica que está aqui é a proposição ou participação em ações que utilizem os objetos de conhecimento e da habilidade na realização de projetos. Quando a gente fala de projetos, isso tem uma amplitude bastante grande. A gente tenta até explicar um pouco aqui na coluna das possibilidades metodológicas. Então, numa habilidade a gente sugere projetos, na outra a gente sugere uma metodologia ativa diferente, mas projetos vai ser recorrente, uma vez que ele é um dos processos marcados pela base como estratégicos. Mudando um pouco o olhar, eu quero lembrar rapidamente com vocês quais são as competências gerais da base, para toda a educação básica. A competência 1 diz respeito ao conhecer, saber. A 2, ao pensamento científico, crítico e criativo. A 3, ampliação do repertório cultural dos jovens. Desculpem, é que está dando microfonia aqui, tá? Tem muito som aqui chegando para mim ao mesmo tempo. Estou meio perdida. Mas eu esqueço. Se vocês puderem desabilitar seus microfones, porque eu estou ouvindo a voz de quase todos ao mesmo tempo aqui. Agradeço, obrigada. A competência 4 é marcada pelas habilidades de comunicação. A 5 diz respeito à ampliação da cultura digital dos jovens. A 6 está ligada às questões do trabalho e projeto de vida. A 7, argumentação. A 8, o autoconhecimento e o autocuidado. A 9, a empatia e colaboração em relação aos outros. E a 10ª é marcada pela responsabilidade e cidadania. Quando vocês olharem para 5 da nossa área, elas jogam mais ou menos nos mesmos cenários. A competência 1 é marcada pela interpretação. No sentido de utilizar a matemática para interpretar, conhecer, ampliar o conhecimento específico, mas sempre em um determinado contexto. A 2, propor ações, o que significa um aluno mais protagonista, mais atuante, pesquisando, propondo temas e ações do seu interesse ou de sua comunidade. A 3 é a essência da matemática, é a maior delas, é que tem o maior conjunto de atividades, mas ela é marcada como não só a essência da matemática, como um método de aprendizagem dos estudantes. A 4 fala de modelar e comunicar, ou seja, aqui o foco é a linguagem matemática, e a 5 é a investigação, um dos processos privilegiados para o desenvolvimento e aprendizagem da matemática. Eu vou pedir o favor novamente de vocês desligarem seus microfones. A microfonia aqui está muito grande. Obrigada. Então, quando a gente olha para uma competência, de novo, a competência 2, se a gente destrinchar essa competência, a gente vai ver a relação clara dela com as 10 competências, se não com todas, com boa parte delas. Quando a gente fala propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo, nós estamos diretamente relacionados à questão da competência 9, que diz da empatia em relação às questões do outro e à cooperação. Tomar decisões éticas e socialmente responsáveis. É a competência geral 10, que explicita a importância do desenvolvimento da responsabilidade e da cidadania do jovem. Com base na análise de problemas sociais, como os voltados à situação de saúde, sustentabilidade e das implicações da tecnologia no mundo do trabalho. Quando a gente fala de implicações da tecnologia, eu estou falando da competência geral 5, que é da cultura digital, e quando eu falo do mundo do trabalho, eu estou ligado diretamente à competência geral 6,
que fala do mundo do trabalho e do projeto de vida. E quando se diz mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática, eu estou falando da competência 1, em termos de aquisição do conhecimento técnico-científico da humanidade, e a competência 2, no sentido do desenvolvimento do pensamento científico, crítico e criativo. Então, cada competência é muito grande, ela é muito pretensiosa, porque ela quer chegar em muitas habilidades. Daí a necessidade dela ser decomposta em habilidades mais simples e cada habilidade em objetivos de aprendizagem mais simples ainda, que mostram o caminho para essa habilidade e assim para a competência. É esse o exercício que o Fabrício vai mostrar para vocês de agora em diante. Como é que a gente joga, tentou jogar essa combinação e vamos explicar um pouquinho melhor os outros itens da base comentada. Tudo bem? Fabrício, com você. Bom dia a todo mundo. Vou pedir a gentileza de vocês desligarem os microfones para que todos possam me ouvir. É só clicar no ícone do microfone que está acima de vocês, ele vai ficar vermelhinho e a gente consegue dar prosseguimento ao webconferência. Todos estão me ouvindo com clareza? Eu vou pedir para o pessoal do Matema passar o slide para mim, para o próximo. Eu estou à distância. Vocês podem passar isso, muito obrigado. A partir desse momento, é muito importante que nós entendamos como que as competências se relacionam com as habilidades. Por gentileza, desliguem os microfones. Do mouse aqui foi pro pau. Certo, se vocês puderem desligar os microfones. Moderador, desabilitar os microfones, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a competência 1, você vai verificar que ela diz o seguinte: utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações. Então, o processo cognitivo principal da competência 1 refere-se à interpretação de situações nos mais variados contextos, que podem ser relacionados às ciências da natureza, pode estar relacionados às ciências humanas ou até mesmo à tecnologia. Dentro da competência 1, nós vamos ter as habilidades específicas. E nós selecionamos 3 habilidades, a 101, a 103 e a 104, para explicitar isso a todos. O processo cognitivo da interpretação permeia as 3 habilidades. Só que enquanto a 101 ela vai verificar essa interpretação em contextos relacionados à ciência da natureza, a 103 ela está mais associada ao desenvolvimento de recursos tecnológicos, enquanto que a 104 ela tem um viés envolvido às ciências humanas. Também é interessante, daqui a pouco nós vamos ver nos objetos de conhecimento, verificar que a habilidade 101 ela vai ter o processo cognitivo da interpretação com um viés da ciência da natureza, mas o objeto de conhecimento dela vai estar relacionado às funções e às taxas de variação. A 103, o objeto de conhecimento, ela é mais vinculado às unidades de medida, enquanto que a 104 ela está mais relacionada aos processos de cálculos de índice. Novamente, eu vou pedir a gentileza de vocês desligarem os microfones e pedir para o pessoal passar para o próximo slide. Eu vou distância. Próximo slide, por favor. Tá rodando de novo. Perdemos muito, hein? Isso. Durante a
leitura das dúvidas de vocês, ficou explícito que algumas dúvidas estavam relacionadas a como utilizar a matemática para colaborar na construção do projeto de vida. Então, quando nós vamos fazer a Base Nacional Comum Curricular comentada, um exemplo, na habilidade 106, ela afirma que o estudante deve identificar situações de vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas que levem em conta os riscos problemas anticoncepcional, decidir entre um tratamento médico e outro. Ao desenvolver essa habilidade, na nossa última coluna, onde encontram-se as possibilidades metodológicas do currículo, é verificado que o estudante, ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo os conhecimentos matemáticos, ele, através da elaboração de um projeto de vida, que pode ser pessoal, que pode ser coletivo, ele vai desenvolver outras habilidades, como resolução de conflitos, diálogo com suas identidades, em contextos, ou seja, não somente a habilidade, ela colabora com esse conceito envolvido na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. No caso da educação integral, nós temos um exemplo da competência 4, habilidade 06. Ela afirma que o estudante vai construir e interpretar tabelas e gráficos de frequência com base em dados obtidos por amostras estatísticas, usando ou não software como simulador. Na nossa última coluna, que indica as possibilidades de metodologia, fica bem claro que não existe o desenvolvimento de construir tabelas ou construir gráficos separadamente. Nós fazemos isso de uma forma integrada, está afirmando na nossa coluna. A conversão entre as linguagens gráfica e tabular pode ser favorecida com o uso de planilhas eletrônicas, uso de softwares que gerem infográficos disponíveis na internet e, ao desenvolver uma pesquisa amostral na sua própria comunidade, fazendo essa construção das tabelas, a interpretação dos gráficos, o estudante ele tem uma formação integral, não é segmentada. É esse viés que a base está nos trazendo. Vou pedir gentilmente para vocês passarem para o próximo slide. Isso. Falando um pouquinho sobre o que é o objeto de conhecimento. Nós temos um exemplo que envolve o desvio padrão. Quando o estudante ele interpreta, dentre todas as medidas de dispersão estatística, amplitude, variância, coeficiência de variância, que existe uma que ela é estável, ou seja, que ela reconhece a dispersão daqueles dados com uma característica própria, ou seja, ele está referindo-se ao desvio padrão. O estudante está elencando um conteúdo matemático. Então, o conteúdo matemático se chama desvio padrão. Agora, quando o estudante ele vai calcular o desvio padrão, ele vai ver o desvio em relação a calcular a média dos dados, verificar o desvio em relação à média, elevar isso ao quadrado, fazer a somatória, para depois, por último, fazer a média desses valores. Ele está aprendendo o quê? Um procedimento de calcular o desvio padrão. Agora, o estudante tem vários desvios padrões relacionados a diferentes situações. E ele tem que interpretar que o desvio padrão ele é um valor que sintetiza, ele agrupa uma série de dados para verificar quanto eles estão mais dispersos ou menos dispersos. Aí ele está elencando o quê?
um conceito matemático, o conceito relacionado ao desvio padrão. Então, é muito importante na hora de desenvolver o currículo que a gente interprete os objetos de conhecimento como podendo ser um conteúdo matemático, ou um procedimento matemático, ou até mesmo um conceito. Próximo slide. Isso, né? Como a professora Marinês comentou, os objetos de conhecimento eles estão distribuídos ao longo da Base Nacional Comum Curricular, e mesmo objeto de conhecimento ele pode estar relacionado em diferentes competências. Se você faz uma leitura linear da base, nós vamos ter lá na competência 3, habilidade 02, construir modelos vendo funções polinomiais do primeiro grau e resolver problemas associados a elas. Na competência 4, habilidade 01, volta o mesmo objeto de conhecimento, só que com outro viés. A representação, há uma conversão entre a representação algébrica e uma representação geométrica, usando ou não um software para o apoio. E quando você adianta um pouquinho mais e vai na competência 501, volta novamente o mesmo objeto de conhecimento, que é a função polinomial do primeiro grau. Só que daí o processo cognitivo associado a ela é diferente. O estudante ele vai ter que investigar através de tabelas, ou identificar um padrão aonde uma grandeza varia proporcionalmente em relação à outra. Tá? Se você faz uma leitura linear, isso pode dificultar, às vezes, o trabalho para a elaboração do currículo. Porque a tomada de decisão que os redatores deverão ter é o que é melhor para o meu estudante desenvolver primeiro. Uma sugestão poderia ser ele primeiro investigar, reconhecer o padrão. Né? Nesse caso, ele estaria elencando inicialmente a competência 501. O estudante identificou certinho o padrão lá na tabela. E agora, a partir de uma situação, ele vai analisar aquela situação envolvendo proporcionalidade direta e construir um modelo matemático para estar representando ela. Se você for por esse caminho, você vai estar analisando a competência 302. Então, primeiro ele investigou e identificou o padrão. Depois, a partir de uma situação, ele conseguiu modelar um modelo matemático que represente ela, para que, por último, ele passa a ser como que eu vou representar as minhas conclusões, os meus dados. É através de um gráfico? É através de uma lei de formação de uma função? Nesse caso, ele estaria utilizando a competência 401. Então, as habilidades elas não devem ser seguidas linearmente conforme estão na base, mas sim conseguimos construir um caminho para que favoreça a aprendizagem integral do estudante. Próximo slide. Certo. E esses objetos de conhecimento, eles se restringem apenas ao componente curricular matemática? Não. Como a gente tem uma visão integrada, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, ela integra as diferentes áreas do conhecimento, o mesmo objeto de conhecimento ele pode estar sendo desenvolvido em diversos componentes curriculares. O nosso exemplo, nós pegamos o objeto de conhecimento logaritmo, tanto na base decimal quanto na base natural. Quando o estudante ele vai analisar, vai investigar uma situação envolvendo o cálculo do pH de uma substância, ele precisa do quê? De logaritmo, certo? Nesse caso, ele está associado ao componente curricular química.
Agora, quando o estudante ele pega e ele tem que analisar a energia liberada por abalos sísmicos, terremotos, ele também vai precisar do mesmo objeto de conhecimento. Só que aí ele vai estar associado a um outro componente curricular, que seria, no caso, a física. No caso do estudante estar determinando o tempo necessário para que uma colônia de micro-organismos dobre o seu tamanho, ele vai precisar de logaritmo? Sim, mas com um viés no componente curricular biologia. Lembrando que química, física e biologia, eles pertencem à área de conhecimentos das ciências naturais. Pode até mesmo desenvolver aplicações em outras circunstâncias. Por exemplo, determinar o prazo para dobrar o montante inicial de valor, ou até mesmo estudo de intervalos apresentados entre duas notas musicais da escala temperada. Aí ele vai estar trabalhando com economias e finanças e também com artes. Pediram para eu acelerar um pouquinho para as dúvidas. Próximo slide. Ok. Como que esses objetivos, como que a gente vai falando sobre os objetos de aprendizagem, agora vamos falar sobre os objetivos de aprendizagem. Desliga os microfones, por gentileza, quem estiver com ele ligado, por favor. Partindo da competência geral, por exemplo, a competência 4, ela está relacionada à comunicação. A competência geral é aquela das 10 da Base Nacional. Ela fala que o estudante deve utilizar diferentes linguagens. Quando você fecha ela um pouquinho mais, e a gente já adentra a competência específica da área de matemática, nós verificamos que o estudante precisa compreender e utilizar diferentes registros e representações matemáticas. O moderador. Foi reativado. Um gráfico, uma informação e tudo mais. Quando a gente fecha um pouco mais o nosso escopo, a gente chega na habilidade, no caso a habilidade da competência 4 a 02, nós vamos ter que converter representações algébricas de funções polinomiais de segundo grau em representações geométricas. Quando você fecha mais um pouquinho, nós vamos chegar aonde? O objetivo de aprendizagem, que é corresponder diferentes medidas de lado de um quadrado com sua respectiva área, através de um relato oral, texto, tabela, de um esquema ou até mesmo de um gráfico. Então, você pode verificar que, fazendo o movimento inverso, o objetivo de aprendizagem, que é fazer o estudante relacionar a medida do lado de um quadrado com a sua área, ou através de um texto, ou através de uma tabela, ou através de um gráfico, você está auxiliando ele a desenvolver a habilidade 402, que está relacionada à competência específica 4, que também auxilia no desenvolvimento da competência geral da BNCC. Próximo slide. Certo. Os objetivos de aprendizagem na Base Nacional Comum Curricular Comentada, eles foram desenvolvidos através dos processos cognitivos de menor complexidade para aqueles de maior complexidade. No nosso exemplo, a gente tem a habilidade 309, que envolve resolver e elaborar problemas envolvendo áreas e volumes de sólidos geométricos. Como que o aluno vai desenvolver uma habilidade tão complexa ela? Decupando ela em pedaços menores, do mais simples para o mais complexo. Então, na base comentada, nós temos lá, primeiro, o aluno vai identificar entre os objetos do cotidiano aqueles que relacionam a sólidos geométricos. Depois que ele identificou, ele vai calcular o volume de embalagens de objetos do seu cotidiano que sejam referentes a sólidos geométricos. Calculou o volume, aí ele vai estimar quanto de material é necessário para revesti-los, ou seja, ele vai estar calculando desenvolvendo o conceito de área. E por último, aí sim, ele vai aplicar propriedades geométricas em figuras planas ou figuras espaciais.
Ou seja, ele vai partir de um processo cognitivo menos complexo para o mais complexo. E no final desse processo, ele vai ter desenvolvido a habilidade. Conforme a professora Marlene falou muito bem, a habilidade ela é uma meta. A gente tem que ir aos poucos atingindo ela. Próximo slide. Bom, lá na última coluna, nas nossas possibilidades sugeridas para o currículo, nós vamos ter um exemplo, a habilidade 101, que ela vai falar sobre interpretar situações econômicas relacionadas à assistência da natureza, que envolvem variações de medida. Quando você vai ler a nossa última coluna, você vai ter lá, esta habilidade pode integrar de modo natural ciências sociais aplicadas ou ciências da natureza. Esse trecho deixa bem claro como que você pode fazer uma inter-relação entre áreas da matemática com as outras. O uso de recursos digitais, como planilhas eletrônicas, para organizar os dados, produzir tabelas e gráficos, colabora com quem? Com o desenvolvimento da competência geral 5, que é de cultura digital. Lá ainda na nossa coluna das possibilidades sugeridas para o currículo, nós vamos ter que a avaliação, ela permeia todo esse processo. Ou seja, o aluno vai identificar os conceitos matemáticos, depois ele consegue descrever corretamente eles, consegue fazer uma comparação e julgar as informações de forma adequada. Ou seja, ela já traz uma sugestão de como você pode estar fazendo a avaliação. E, por último, mas não menos importante, ela auxilia no desenvolvimento da competência geral 7, que está relacionada à argumentação. Por que eles, os estudantes, vão fazer para argumentar corretamente? Através dessa interpretação. Passar um pouquinho mais para dar possibilidade para as perguntas. Vai passar o slide, por favor. A gente tem que falar um pouquinho sobre a diversidade regional, que foi uma das perguntas. Durante muitos trechos da base comentada, você vai verificar que existe a possibilidade dos alunos desenvolverem projetos em suas escolas, em suas comunidades. Lá na 307, eles conseguem fazer um projeto para medição de áreas, cálculos de superfícies, de hortas, de plantações, através das possibilidades metodológicas do currículo. E também sobre os temas contemporâneos, que foi citado, lá na 315, é possível que o aluno desenvolva temas atuais, como, por exemplo, o pensamento computacional, que ele já vem sendo desenvolvido nos anos finais do ensino fundamental, só que agora ele ganha um corpo mais sólido no ensino médio. Próximo slide, senão não vai dar tempo das perguntas. As próximas webconferências serão a Ciência da Natureza, dia 22 de outubro, às 10 da manhã. Dia 24 do 10, nós temos a das linguagens, às 3 horas da tarde. E dia 29 do 10, também às 3 horas da tarde, a webconferência das Ciências Humanas. Eu vou devolver a fala para a professora Inês, que agora a gente vai estar aberto para as perguntas. Desculpa de ter estendido um pouquinho o tempo de vocês. Muito obrigado. Vamos lá, senhores redatores, quais são suas dúvidas? Eu acho que a nossa exposição foi um pouco atrapalhada pelas questões do som, então, mesmo que vocês queiram voltar a alguma coisa que a gente já falou, estejam à vontade, estamos aqui à disposição de vocês. Bom dia, gente. A ideia é que vocês mandem as perguntas pelo chat. É só digitar aí na lateral da tela de vocês que a gente lê aqui em tempo real. Exato, eu vou manter os microfones fechados, que estava dando muita microfonia. Então, quem tiver dúvidas, por favor, mande aí pelo chat que eu vou estar lendo aqui e a gente vai organizando, tá bom? Sem perguntas?
Solange de Roraima está dizendo, calma aí. Certo, Solange, estamos com muita calma. Apesar dos contratempos da tecnologia. Vamos lá. O Rafael diz, pelo que percebi, os conteúdos permanecem e o objetivo é tornar os estudantes mais completos. Não, os conteúdos não permanecem, Rafael. Há uma restrição bastante significativa dos conteúdos tradicionais. E essa decisão foi uma decisão consciente dos propositores, no sentido de que a formação integral de qualquer jovem brasileiro não está atrelada a uma lista extensiva de conteúdos. Então, você não vai encontrar na base nenhuma menção a matrizes, números complexos, polinômios, geometria analítica. Isso não significa que esses 4 conteúdos que eu listei agora não podem ser ensinados, mas eles não são a base, o essencial para todos os jovens brasileiros. Então, se num itinerário formativo vocês quiserem, essa ou aquela escola, fazer uma preparação para esses conteúdos, tudo bem. A meta é a formação integral dos jovens. Quando a gente fala de formação integral, a gente precisa abrir o coração. É mais do que ensinar matemática, é formar a pessoa. Nesse sentido, eu formo a pessoa com habilidades cognitivas, ele tem capacidades de interpretar, modelar, resolver situações, problema, argumentar. E, além disso, ele tem que ser desenvolvido também no sentido das relações interpessoais. Então, é um cara que é capaz de trabalhar em time, que é capaz de esperar o outro falar, é capaz de argumentar com o outro e enfrentar o conflito de ser contrariado. Então, a base, ela vai muito além dos conteúdos, e os conteúdos são um meio para ajudar a matemática a colaborar na formação do menino, também na área das ciências e na compreensão desse mundão aí com um monte de tecnologia em volta dele. Oi. Tem uma pergunta da habilidade 315, depois você deixa eu falar um minutinho. Sim, se você está com ela aí, por favor. Estou com ela sim. A competência 315, ela fala sobre o trabalho dos fluxogramas, certo? Esse trabalho, ele começa sendo desenvolvido nos anos finais, mas ele ganha mais corpo no ensino médio. E ela se refere à resolução de um problema específico ou problemas semelhantes, aonde é possível você executar passo a passo uma rotina para resolver. E esse passo a passo, ele pode ser representado através de um algoritmo. Ele vem, como eu tinha falado, sendo desenvolvido ao longo de toda a base, mas agora ele fica um pouquinho mais complexo. O intuito maior dessas habilidades é desenvolver estudante chamado pensamento computacional. O que é o pensamento computacional? É uma maneira de obter a resposta de um problema após submetê-lo a uma rotina, que é o que a gente chama de algoritmo. Para a gente descrever isso, você pode escrever isso através de um texto, através de um desenho, através de um esquema. Certo? Só que no ensino médio isso ganha mais escopo, sendo que até mesmo é possível eles elaborarem aplicativos para solucionar algum tipo de problema. Não é ensinar tecnologia, não é ensinar informática para os alunos, mas ensinar como que é feita a estruturação desse passo a passo. Você pode, por exemplo, listar os procedimentos para ele fazer uma rotina diária, como entrar num site específico da internet,
preparar uma receita, fazer um determinado trajeto, representar através de um fluxograma as etapas necessárias para fazer um procedimento e estruturar uma rotina para resolver alguma coisa da matemática, por exemplo, resolver um sistema de equações. Tá? Quando ele faz esse passo a passo, você está desenvolvendo essa habilidade. Qualquer dúvida a mais pode retornar. Bom, nesse meio tempo, eu tô Aqui vendo eles estão que com tem... dúvidas na habilidade 315, que a gente acabou de falar, na 405. A pergunta específica As aí, duas têm a ver com a matemática computacional e o pensamento computacional. E aí, A diferença está no processo cognitivo. A diferença agora está em quais são os objetos de conhecimento envolvidos. É óbvio que algum conhecimento do pensamento computacional vocês vão ter que, quer dizer, o professor vai ter que ganhar. Por exemplo, em processos que são repetitivos, sempre tem uma variável. Processos de recursão, de resolução de problemas, condicionais, quer dizer, como é que a gente trabalha bastante com condicionais? É quando a gente resolve problemas de lógica. Se isso acontecer, então eu tomo tal decisão. Então, esse é o conteúdo. Só que é um conteúdo que até hoje não estava explicitado em itens nos nossos currículos. Ele é novo, né, na escola, especialmente no componente na área de matemática. Mas como o Fabrício disse, resolver um sistema de duas equações de duas incógnitas, todos vocês têm um procedimento, uma técnica. O primeiro é observar o sistema. Segundo, decidir pelo método. Conforme a cara das equações, eu vou usar a substituição, vou usar o método da adição. Se eu optei pelo método de substituição, então eu vou isolar uma das variáveis numa das equações. Isolada a variável, e aí eu vou contando a historinha, passo a passo. Se eu optei pelo método da adição, então eu vou fazer assim, assim, assado. Esses são rotinas, são processos. O fluxograma é só um jeito, um dos modos de escrever essa rotina. O importante para o aluno é desenvolver essa forma de pensar. Quer dizer, há algumas coisas que eu resolvo algoritmicamente, sempre seguindo um mesmo processo. Todos nós temos um processo para construir o gráfico de uma função de segundo grau. Por que não transformar isso numa rotina? Eu posso primeiro calcular as raízes? Não, eu posso primeiro olhar para o coeficiente A e decidir se o gráfico vai ser com cavidade para baixo, para cima. Mas, em algum momento, eu vou ter que fazer as duas coisas. Então, vamos colocar isso em ordem? Vamos escrever uma rotina? Depois, se vocês quiserem colocar isso no formato de fluxograma, é só entrar em qualquer site aí, colocar fluxograma, que tem até os modelinhos de fluxograma, é só preencher as caixinhas. Mas a ideia não é ensinar fluxograma, a ideia é o raciocínio computacional. Inês, se você me permite um parênteses, os objetos de conhecimento da 315 e da 405, eles são muito próximos. Então, você vai ter lá noções elementares de matemática computacional, algoritmos, linguagem de programação e fluxograma. O objeto de conhecimento é o mesmo, mas o processo cognitivo entre a 315 e a 405, ele é diferente, porque na 315 ele vai investigar essas etapas, enquanto que na 405 ele vai usar esses conceitos. Então, o mesmo objeto de conhecimento, ele pode estar associado, conforme foi falado durante a exposição de ideias, a processos cognitivos diferentes, habilidades diferentes e competências específicas diferentes. Então, é importante a gente deixar isso claro para os redatores também. Eu gosto muito de trabalhar também com a parte de geometria.
E tem um software, ele já é bem antigo, chamado Superlogo. Quando o aluno ele vai, por exemplo, desenhar um quadrado, então ele pode fazer uma repetição. A tartaruguinha anda 50 passos para frente, vira à direita 90 graus. 50 passos para frente, vira à direita. Se ele repete esse processo 4 vezes, ele sai com o quadrado feito. E como fazer um pentágono regular? E como fazer um hexágono regular? Certo? Isso são algumas sugestões que estão presentes no documento da base comentada e que vai auxiliar vocês a elaborarem os currículos. Muito obrigado. O Rafael tem uma pergunta que essas habilidades e competências vão ser trabalhados do 1º ao 3º ano? Sim, porque nas diretrizes curriculares do ensino médio já está explícito que matemática deve acontecer ao longo dos 3 anos. De certo modo, é um componente privilegiado, assim como língua portuguesa. Os alunos têm que ter matemática e língua portuguesa ao longo dos 3 anos. Então, cada rede vai ter que tomar decisões. O que trabalhar no 1º ano, o que no 2º e o que no 3º. Não se trata de dividir isso por competências. Vou trabalhar a competência 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Não é isso. As competências jogam juntas. O que vocês podem fazer é uma escolha de conteúdos. E cada conteúdo traz ser trabalhado todas as competências ao mesmo tempo. Eu acho que a base traz liberdade suficiente para que a matemática aconteça nos 3 anos, mas pode acontecer de modos diferentes. Eu posso ter 5 aulas por semana no 1º ano, 3 no 2º, 2 no 3º. Posso ter o mesmo número de aulas todos os anos. Eu posso ter matemática só num semestre e não ter no outro. Eu posso ter um módulo intensivo de matemática em algum lugar e não ter... tem que acontecer no ano, mas não necessariamente toda semana. Então, a liberdade dada pelas diretrizes é muito grande. E essas decisões têm que ser tomadas por vocês. Uma outra pergunta ainda do Rafael, não é do Rafael, desculpa, outras 2 pessoas na lista aqui embaixo, quando essa base comentada vai estar disponibilizada por inteiro, e eu consegui a resposta aqui, vai ser no dia 15 de outubro, que daqui a uma semana ela vai estar disponível por inteiro para consulta de vocês. Por enquanto só disponibilizou uma competência, foi? 2? Não? Não, ainda não. Desculpa, eu também estou mal informada aqui. O Rafael pede um exemplo para trabalhar com matemática financeira. Matemática financeira não é o foco. O foco é educação financeira. Então, eu não vou trabalhar aquelas fórmulas de capital, juros. Eu vou educar esses meninos financeiramente e, na medida do necessário, a matemática aparece. Um exemplo bem interessante que eu já vi e tenho acompanhado é começar estudando a fatura do cartão de crédito da família. Decodificar aquele documento, entender aquele documento e descobrir o que são aqueles juros de 12 ponto alguma coisa por cento ao mês, o que é parcelar uma fatura e assim por diante, permite você trabalhar uma boa parte da matemática financeira educando o menino financeiramente. Então, esse é só um exemplo. Eu posso propor, ou os meninos podem estar interessados em produzir um banco de investimentos, ou simular um banco de investimentos. Então, a coisa pode ficar bem grande, pode ser um projeto mais longo, e toda a matemática financeira certamente aparecerá lá dentro. Mas o foco não é a matemática financeira, é a formação integral dos jovens, é o desenvolvimento de suas competências para fazer dele
um ser melhor formado, melhor pensante e, portanto, ter uma qualidade de vida melhor quando sair do ensino médio, que é a nossa responsabilidade nesse momento. Tem uma pergunta sobre a incorporação das diferenças regionais no currículo da matemática. Durante a Base Nacional Curricular comentada, existe uma abertura muito grande para que os estudantes realizem pesquisas estatísticas na sua própria localidade. E eles possam fazer proposições de ações para que interfiram na comunidade local. Então, eles podem, por exemplo, estar verificando algo relacionado ao meio ambiente. Eles podem estar verificando algo relacionado à demografia daquela região. Podem estar relacionados até mesmo à análise do patrimônio histórico-cultural daquela comunidade onde ele está inserido. E através da investigação desses projetos, a elaboração desses projetos, eles vão estar desenvolvendo vários conceitos matemáticos. Alguns são relacionados à estatística, existem também alguns relacionados à parte da geometria, quando ele faz a medição, a mensuração de áreas ao seu redor, de perímetros, capacidade, tem também a questão das grandezas e medidas também associadas a isso. O importante é que esses projetos eles sempre partam dos próprios alunos. O professor ele pode até sugerir alguns temas, mas que sejam de acordo com a vontade e a necessidade daquela região. Deixa eu complementar essa fala do Fabrício. A gente tem vivido bastante essa questão de projetos propostos pelos alunos, mas isso não significa não considerar o professor, o seu planejamento e aonde a gente quer chegar ao longo de um período de ensino com os meninos. Apesar de considerar os interesses dos jovens, o professor é o curador dessas vontades. Então, e aí não significa dizer isso nós vamos fazer, isso não vamos fazer, mas sim problematizar, emprestar a nossa capacidade de análise crítica para orientar os meninos para temas que de fato contemplem os seus interesses e que possam ser trabalhados pelos professores de cada escola, mesmo que seja preciso chamar professores de outras áreas para complementar a formação do menino em relação aos temas que eles escolheram. O professor ganha nessa base um papel muito importante, muito importante. Por mais que vocês façam documentos perfeitos, o professor vai ter que planejar muito bem, cada escola vai ter que se organizar muito bem, os professores terão que conversar uns com os outros, senão parte das propostas não vão acontecer lá na ponta. E a formação dos professores e o engajamento deles nesse projeto, que tem o jovem como meta, tem o jovem como centro e não o conteúdo da matemática, vai depender de um esforço de cada rede num sentido bem amplo. Espero que vocês consigam o melhor com esta base que está aí e com o trabalho que vocês certamente vão desenvolver, que vai torná-la muito melhor do que ela é. O nosso tempo terminou. Fabrício, você quer dizer mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito satisfatório ter escrito todas as nossas contribuições e falava rapidamente para vocês que é algo pessoal. Eu estou me tornando pai agora e quando eu estava escrevendo junto com a Inês, eu pensava muito em que tipo de ensino médio eu quero agora ter para minha filha, mas não apenas para minha filha, para todos os estudantes brasileiros, daqueles das comunidades
daqueles que se encontram nos mais diversos locais e que essa é a nossa oportunidade de estar fazendo diferença para esses alunos num nível de ensino que está precisando de uma mudança e que essa mudança vai começar, já começou, mas vai dar continuidade através aí do trabalho de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos. A Edilene vai fazer... a Daiane vai fazer um fechamento desse nosso encontro. Até uma próxima vez. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer a participação de todos que entraram para poder acompanhar essa web de hoje. Quero agradecer também ao Fabrício e a Maria Inês pela importante contribuição, pela fala que trouxe hoje. Pedir desculpas pelos problemas técnicos, que a gente levou um tempinho para descobrir aqui como resolver, mas agora a gente já está mais craque. Para as próximas webs a gente já deixar organizado desde o início assim. A gente vai deixar os outros microfones fechados e aí sempre as perguntas a gente faz pelo chat, que aí a gente consegue filtrar melhor esse problema. A respeito da BNCC comentada, a gente vai divulgar depois, tá? Tanto esse arquivo da apresentação de hoje, quanto o calendário que foi apresentado hoje, a gente vai divulgar novamente. Fechar aqui, só um instante. Tanto o calendário das próximas webs, que foi falado aqui, a gente vai estar divulgando de novo nos nossos meios de comunicação. E aí, se tiver ficado mais alguma dúvida que surgir depois, a gente está à disposição para ir conversando sobre isso, tá, gente? Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima.